Olá, muito bom dia para você. Estamos aqui para começar o seu fim de semana com informações importantes no Saúde na Mídia. Em outubro, celebramos o mês da campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção do câncer de mama. E no programa de hoje vamos falar sobre a iniciativa da campanha de 2023 e muito mais. Fique ligado! No Saúde na Mídia desse sábado, vamos entender melhor o que podemos fazer para prevenir, diagnosticar precocemente e combater o câncer de mama, que é responsável por milhões de casos a cada ano. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto são as mastologistas, doutora Raquel Aranha e doutora Yara Sena. E a Karina Vieira vai te mostrar como é uma consulta com um mastologista para diagnóstico do câncer de mama. Além disso, vamos falar do projeto Doutores da Esperança, que visa levar alegria e esperança para pessoas hospitalizadas. Isso e muito mais a partir de agora. E a Karina Vieira já está aqui comigo para a gente contar para vocês o que ela aprontou nas externas dessa semana em homenagem ao Outubro Rosa, né, Karina? Bom dia. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Eu fui numa consulta com a doutora Gláucia, então passei por cada passo, desde a consulta aos exames, ao que precisa fazer para diagnosticar e prevenir o câncer de mama. Então ela vai mostrar na prática como é possível a gente fazer essa prevenção, o check-up da mulher, que é fundamental. Que todo mundo tem que ter. Exatamente. Então confira com a gente a partir de agora. O câncer de mama, infelizmente, é uma realidade que não conhece fronteiras, atingindo mulheres em todos os cantos do mundo, independentemente do seu status econômico. Apenas no ano de 2020, 2,3 milhões de novos casos foram diagnosticados. E não podemos subestimar a importância de compartilhar informações vitais e conscientizar sobre essa doença. E por isso, hoje nós convidamos as doutoras mastologistas, doutora Raquel Aranha e doutora Yara Sena, para entender melhor o que a gente pode fazer para prevenir, diagnosticar precocemente e combater o câncer de mama. Sejam bem-vindas, doutoras. Bom dia, doutora Raquel. Bom dia, é um prazer. Prazer também, doutora Yara. Igualmente. Doutoras, a gente está na campanha do Outubro Rosa e todos os anos a gente fala sobre a importância do diagnóstico, da prevenção, uma campanha muito grande, onde a gente fala em todas as mídias sobre a importância de fazer o autoexame, dos cuidados, mas a gente precisa entender um pouquinho que tudo que a gente falar ainda vai ser raso. A gente precisa aprofundar esse diálogo e ver que os dados são alarmantes. Realmente, o número de mulheres cada vez diagnosticadas com câncer de mama é cada vez maior. Então, a gente precisa falar sobre isso e é sobre isso que a gente vai falar agora. Doutora, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre os diferentes tipos de câncer de mama. A principal diferença que as pacientes vêm pra gente, que a gente fala, é a diferença entre o carcinoma in situ e o invasivo. O in situ é aquele que está só na mama. Ele não tem a capacidade de se espalhar, não tem a capacidade de sair da mama e ir para outros órgãos. Isso é a metástase. Já o carcinoma invasivo, ele tem essa capacidade. Ele pode sair da mama e ir para os linfonodos e os outros órgãos do corpo. E aí sim causar metástase. Não quer dizer que todo carcinoma invasivo vai causar metástase, mas ele tem essa capacidade de causar. Quando a gente fala de Outubro Rosa, diagnóstico do câncer, a gente fala sobre o autoexame. Mas o autoexame, doutora, ele consegue detectar precocemente o início de um câncer de mama ou a gente precisa de um outro tipo de exame? Não, o autoexame não é o nosso método preferido. Geralmente, uma mulher, quando percebe alguma alteração no exame físico, no autoexame, já tem uma doença que não é tão inicial. Então, o indicado é que essa mulher faça exames de imagem periódicos, faça suas consultas periodicamente. E a recomendação da Sociedade Brasileira é que a mamografia seja feita todos os anos a partir dos 40 anos de idade. E a mamografia, então, é o padrão ouro para o diagnóstico do câncer? Exatamente. Existem outros exames que muitas vezes vão ser muito importantes, ultrassom, ressonância, mas o rastreio vai começar a partir da mamografia. Ao avaliar a mamografia, a gente vê a necessidade de outros exames. Nas mulheres mais jovens, antes dos 40 anos, pode ser feito ultrassom de rotina, embora não seja uma recomendação padrão. E doutora, quando a gente fala sobre o câncer, ele dá sintomas, ele dá sinais, o corpo fala. Como que a gente pode ver os primeiros sinais do câncer de mama? Os primeiros sinais, os mais comuns que a gente vê. O nódulo, o abaulamento na mama. A gente pode ter uma retração da mama, o nódulo como se fosse estivesse puxando a pele para dentro. Pode ter alterações de pele, como a pele fica mais endurecida, enrijecida, com uma textura diferente, tipo uma casca de laranja.
A gente pode ter lesões vermelhas na mama. Em relação ao bico do peito, ele pode estar retraído. Pode ter uma coceira, um prurido, uma lesãozinha que não cicatriza, usando pomadinha não cicatriza, é difícil de cicatrizar. E secreções pelo bico do peito, mas não é qualquer secreção. A que a gente fica mais de olho é a secreção sanguinolenta ou secreção cristalina, que sai só de um ducto, de um furinho, de um lado da mama e sem a paciente apertar, espontaneamente. A gente tem também as ínguas, que são os linfonodos. A gente pode observar embaixo da axila e aqui, supraclavicular. Doutora, o câncer, ele dá dor, ele dá algum sintoma de dor? Esse também pode ser, e esses sintomas que a gente falou que eles são específicos de câncer de mama ou podem estar relacionados a outras doenças também? Não, muitas vezes a mulher pode não ter sintoma nenhum, principalmente se for uma doença inicial. E todos esses sinais que a Raquel falou podem também estar presentes em doenças benignas. Então, não existe uma regra, né? Em relação à dor, é muito interessante a gente comentar sobre isso, porque a dor é a queixa mais comum no consultório. É muito comum a mulher sentir dor por diversos fatores que a gente pode, em outro momento, falar, mas não pelo câncer de mama. O câncer de mama é indolor. E quando a gente fala de sintomas, a gente está falando das mulheres, mas os homens também podem ter câncer de mama e eles teriam os mesmos sintomas das mulheres, por exemplo? Sim, os homens podem ter, embora seja muito mais raro, apenas cerca de 1% dos casos de câncer são masculinos. No homem, não existe um protocolo de prevenção como na mulher, né, que faz o exame a partir dos 40 anos, então não existe essa recomendação, mas é muito importante que todos os homens fiquem atentos a qualquer alteração que possa surgir na mama. Seja alteração da pele, seja nódulo, qualquer coisa já é um sinal de alerta e já precisa de uma investigação. Isso também é uma coisa muito importante a gente comentar, porque os homens tendem a ser mais displicentes. Com certeza, é muito difícil eles procurarem um médico. Então, a gente, quando recebe um caso de câncer de mama masculino, quase sempre é uma doença muito avançada, porque o homem ele tende a achar que aquilo ali é bobagem, que não é nada, e quando vai procurar atendimento, a doença já está bem mais avançada. Outra questão que a gente também muito fala é sobre o fator genético. Eu tenho um parente, uma mãe, uma tia que teve câncer de mama, significa que o fator genético é importante também no diagnóstico do câncer de mama ou existem outros fatores relacionados? É um dos fatores de risco. O câncer ele é multifatorial, não é só uma coisa que causa o câncer de mama. São vários fatores, como se tivesse um potinho aqui que vai colocando todos os fatores de risco. Então, quanto mais fator de risco tiver, maior a chance dessa pessoa ter câncer. Mas o fator hereditário ele só é responsável por cerca de 5 a 10% dos casos. Então, só o fato de ser mulher é baixo. Só o fato de ser mulher e que já 12% por aí de chance de ter câncer de mama, cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Então aí já dá 12%, já dá mais do que o fator hereditário. Então ele é um dos fatores, mas não é o principal. E quais seriam os outros fatores de risco? Eu vou falar dos fatores de risco modificáveis, do que a gente pode agir. Vamos lá. Obesidade, fator muito importante. Sedentarismo, álcool em excesso, tabagismo e uso de terapia de reposição hormonal. Não é que a gente contraindique a reposição hormonal. Se a paciente tiver indicação, tiver com uma qualidade de vida prejudicada por causa da falta de hormônios, ela vai fazer uso da medicação. Mas tem que ter um cuidado maior, fazer sempre seus exames regularmente. Tá? Só quando a gente contraindica mesmo a paciente que já teve câncer de mama. Entendeu? Então tem vários fatores, o açúcar também, não é diretamente o açúcar ligado ao câncer de mama, não, é o açúcar, ele causa obesidade e a obesidade é um fator de risco. Então alimentos também, alimentos ultraprocessados, gordura, tudo isso vai causar a maior chance de ter obesidade, que é um fator de risco importante. Existem aqueles fatores que a gente não pode modificar, como a Raquel mesmo falou, só o fato de ser mulher já é um risco. Por isso todas precisam ficar atentas, né? Todas as mulheres. Mas aquelas mulheres que menstruaram muito cedo ou que entraram na menopausa muito tarde, isso também é um fator de risco, porque ela passa a ter uma exposição hormonal ao longo da vida muito maior, e essa exposição hormonal ela aumenta a chance do câncer de mama.
O fator hereditário é um fator que a gente também não consegue modificar. E a idade. Quanto mais idade tiver a mulher, maior o risco de desenvolver a doença. Mas não significa que tendo todos esses fatores a pessoa vai desenvolver a doença. Não, a gente tem casos de pacientes que têm todos esses fatores, que procura tudo que pode e não vai desenvolver a doença, assim como o inverso, tem mulheres que desenvolvem o câncer e não tem nenhum fator de risco. Outra questão também que é bem polêmica em relação ao ambiente estressante, aquele estresse tóxico, a pessoa que passa por uma carga muito pressionante no trabalho, que é muito pressionada, pessoas que vivem com depressão, com sintomas, né, sintomas mentais, ansiedade, essas pessoas estariam mais propensas a desenvolver câncer também, e eu falo num câncer em geral, não só o câncer de mama. Nós acreditamos que sim, porque esse estresse e esse estilo de vida que a gente tem hoje, principalmente das mulheres, que mudou muito, né, ao longo dos anos o estilo de vida, eles vão gerar alterações nos hábitos alimentares, vão facilitar o sedentarismo, a obesidade, a dificuldade com o sono. Isso indiretamente sim pode levar a um maior risco de câncer, não só de mama, como de outros tipos de câncer e outras doenças também. E doutora, já que a gente já falou um pouquinho das causas, dos fatores de risco, vamos falar um pouquinho dos tratamentos. Doutora, vamos falar um pouquinho então sobre os tratamentos e a chance de cura. A gente fala que quando é diagnosticado precocemente tem uma chance quase 100% de cura. Como é que é feito esse tratamento desde os sintomas iniciais até o final? Quanto mais a gente diagnostica cedo, menos o tratamento vai ser mutilante, menos tratamento essa paciente vai precisar. Se a gente diagnosticar precocemente, tem muita chance dela não fazer quimioterapia, pode ter chance, dependendo dos casos, dela não fazer radioterapia, isso vai depender do tipo de cirurgia realizado. Às vezes não precisa fazer hormonioterapia, isso vai depender da idade da paciente, do estágio que foi diagnosticado, das comorbidades da paciente, então é uma coisa individual, não é a mesma receita de bolo para todo mundo. O seu câncer, se tiver um câncer de uma paciente, não vai ser igual a paciente que está lá do lado, nem a da irmã dela pode ser igual. Então, cada um tem um tratamento individualizado. O que todas vão precisar é da cirurgia. Isso é interessante, né, Raquel? Porque as pacientes, elas tendem a se espelhar no que as colegas passaram. Isso é muito comum, porque ali no momento da espera da consulta, do exame, da quimioterapia, elas ficam trocando suas experiências pessoais. E não acho que seja muito saudável, porque cada uma vai ter uma doença que vai ser tratada de uma forma individualizada. E essa troca de experiências, às vezes, faz com que elas imaginem que o tratamento tem que ser igual, e isso não é verdade. Eu queria que vocês passassem uma mensagem agora, né, para quem está acompanhando a gente, para quem está ouvindo muito falar sobre o Outubro Rosa, sobre essa importância. A gente está aqui, né, com duas especialistas no assunto, trazendo mais informação para você, combatendo as fake news. A gente está falando aqui de você se comparar com o outro, não buscar informações na internet, mas buscar informações oficiais sobre tratamento, sobre prevenção, sobre como evitar. É possível evitar? A gente falou aqui que fator genético tem um percentual lá embaixo, que os fatores ambientais e de hábitos são fatores que podem influenciar. Então, é possível evitar, é prevenível, podemos dizer assim? O que a gente pode passar de mensagem? Mais do que evitar a doença, que isso às vezes está além do nosso alcance, a gente tem que prevenir um diagnóstico muito tardio. Então, eu resumo toda a nossa conversa numa palavra, que é o autocuidado. Quem se cuida vai fazer o exame periódico, vai cuidar bem do seu corpo, da sua dieta, vai fazer atividade física, vai fazer o autoexame e vai manter os seus exames em dia. Você falou de fake news, eu não posso deixar de falar de uma fake news importantíssima, que é em relação à mamografia. Muitas mulheres deixam de fazer a mamografia porque existe uma fake news aí, e já tem um bom tempo, que diz que é um exame que vai fazer mal e que vai causar o câncer. Na verdade, a mamografia é um exame que já foi muito estudado e comprovadamente ele reduz o risco de câncer de mama diagnosticado de uma maneira tardia. Ele permite um diagnóstico precoce e é um exame seguro a ser realizado anualmente. Isso é feito no mundo todo, não é algo que a gente está falando aqui do Maranhão nem do Brasil. É uma conduta internacional. Então, mulheres, não deixem de fazer
a mamografia anualmente. Doutora É uma das nossas Raquel, funções nesse período também do Outubro Rosa, tirar esses mitos da cabeça das pacientes. Um que a gente sabe que dizem é que dói, né? Eu fiz esse ano minha primeira mamografia e não senti essa dor que o pessoal fala, o pessoal assusta a gente. Exatamente, já fica com medo de fazer, é um desconforto. Cada paciente tem uma sensibilidade, a gente pode evitar o período menstrual para diminuir esse desconforto, mas é um exame rápido, uns 10 minutinhos, uma vez por ano. Então, o benefício dele é muito maior do que essa dor temporária que a gente vai sentir. Doutora Raquel, agora eu queria que você passasse uma mensagem para quem está enfrentando um tratamento de câncer nesse momento, um tratamento de câncer de mama. Qual é essa mensagem que a gente dá de esperança? Viva cada etapa. Não vai atropelar, primeira etapa, se for quimioterapia, se for cirurgia, cada etapa de uma vez. Não vai pensar lá na frente o que vai acontecer lá na frente, se vou fazer isso, se vou fazer aquilo. Viva cada etapa, não coloque a doença na frente de tudo. Vá na fé, faça tudo que os médicos dizem e tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Viva intensamente cada etapa. Não vá atropelar nada. É essa mensagem que a gente quer passar para vocês, de esperança, de fé, de autocuidado, de amor próprio, né, gente? Vamos nos amar mais fazendo o check-up. A gente volta já já com as médicas, elas vão ficar por aqui, daqui a pouquinho elas respondem as perguntas da audiência. E chegou o momento da gente esclarecer as principais dúvidas da nossa audiência com as nossas convidadas mastologistas e ela, Karina Vieira. E chegou a hora da nossa pergunta da audiência. Quais as etapas do tratamento do câncer de mama? A Juliana da Coab perguntou, doutora. Então, Juliana, o câncer de mama, ele pode ter muitas etapas no tratamento, mas isso vai variar de acordo com cada situação, né? A partir dos exames de imagem, do quanto a doença está ou não avançada, do tipo de doença, a gente vai definir o tratamento. O que a gente sabe que vai fazer parte sempre do tratamento é a cirurgia. O tipo de cirurgia vai ser variável. Algumas pacientes vão precisar fazer quimioterapia, radioterapia e em alguns tipos de tumor a gente faz também a hormonioterapia. Isso vai variar de acordo com a avaliação que a gente vai fazer no consultório. Próxima pergunta. As pacientes operadas de câncer fazem reconstrução? O Jairo do Turu perguntou. Bom, Jairo, as pacientes têm direito a fazer reconstrução, tanto no SUS, convênio, elas têm direito, mas nem toda paciente tem indicação e nem toda paciente quer. Mas nós, mastologistas, nós fazemos a reconstrução sim, tanto no mesmo ato da cirurgia para tratar o câncer, como tardiamente, depois de um tempo, depois que terminar todo o tratamento. Tem mais pergunta. Câncer de mama passa de mãe para filha? É genético mesmo? O Rodrigo do Coatrac quer saber. Rodrigo, a maioria das vezes o câncer de mama não é hereditário. Isso quer dizer que todo mundo tem que se preocupar. Qualquer um de nós, principalmente qualquer uma de nós mulheres, pode desenvolver o câncer de mama, independente de ter história familiar ou não. Como a Raquel já falou antes, apenas 5 a 10% dos casos de câncer são hereditários, então toda a população está sob risco. E para finalizar, todo mundo que tem câncer precisa retirar a mama? A Filomena do Calhau perguntou. Não, Filomena, nem toda paciente que tem câncer de mama precisa tirar. Algumas pacientes também têm esse desejo de tirar a mama toda, mas nem toda paciente precisa tirar. A principal coisa que a gente avalia é a relação do tamanho do tumor em relação à mama, para decidir se a paciente precisa fazer uma cirurgia para tirar toda a mama ou conservar a mama. Outra coisa que a gente avalia também são os exames de imagem, para saber se está a extensão da doença. Muito obrigada às nossas convidadas por trazer esse assunto tão importante que é o Outubro Rosa, o câncer de mama, de uma forma leve, onde todos podem entender da importância da prevenção. E agora a gente vai para o nosso giro de notícias. Uma nova ferramenta de inteligência artificial chamada How Voice pode diagnosticar diabetes usando áudios curtos enviados por smartphones. Desenvolvida pela Clínica Maio, a ferramenta analisa gravações de voz de 6 a 10 segundos, enviadas 6 vezes ao dia, ao longo de 2 semanas, para determinar se o usuário tem diabetes.
O sistema demonstrou 89% de eficácia em mulheres e 86% em homens, superando a precisão do teste de glicose no sangue em jejum, que é comumente usado para diagnosticar diabetes e tem 85% de precisão. O How Voice identifica mudanças no tom de voz relacionadas às flutuações nos níveis de açúcar no sangue, que são imperceptíveis ao ouvido humano, mas detectáveis pela inteligência artificial. O estudo foi testado em 267 pessoas diabéticas e não diabéticas, analisando cerca de 18 mil gravações para identificar a presença da doença. E daqui a pouquinho, no próximo bloco, você vai entender melhor como é que funciona na prática um exame de mamografia, como é que é possível diagnosticar o câncer de mama num check-up da mulher. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta no Saúde na Mídia e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais como é que funciona um check-up da mulher. A gente falou muito sobre o Outubro Rosa, sobre a prevenção do câncer de mama e sobre a importância da mamografia, mas muitas mulheres ainda têm medo desse exame. A Karina Vieira vai mostrar tudo pra gente, como é melhor prevenir do que remediar. Outubro Rosa é um mês de conscientização e por isso estamos aqui na Clínica Preciore para compartilhar informações importantes sobre a prevenção do câncer de mama. Gente, estou aqui com a doutora Gláucia. Ela vai falar um pouco da, às vezes até temida, consulta com mastologista, né? Que não é para ser assim. Explica pra gente como é que deve ser essa consulta com mastologista. Então, Karina, a consulta com o mastologista, primeiramente a paciente tem que entender que nem sempre ela vai precisar ser encaminhada. Ela pode marcar diretamente a consulta se ela achar necessário, se ela encontrar alguma coisa, se ela tiver algum sintoma, né? Então, a consulta básica com a gente, primeiramente a gente avalia alguns fatores de risco relacionados ao câncer de mama, que seria a questão da idade, a história familiar, né? Se tem histórico familiar, principalmente de primeiro grau, que tiver câncer de mama, a gente vai perguntar quem é, qual a idade que a pessoa teve, né? Tudo isso faz diferença. A gente vai perguntar sobre filhos, se teve filhos, qual foi a idade do primeiro filho, se amamentou, quanto tempo amamentou, a primeira menstruação, a última menstruação, se fez algum uso de anticoncepcional, se faz reposição hormonal. Então, assim, todos os fatores de risco que estão relacionados ao câncer de mama. E também nessa consulta inicial a gente também avalia se a paciente tem praticado alguma atividade física, né? Avalia a questão do peso, a alimentação, que são aquelas questões que a mulher consegue intervir, ou seja, são hábitos de vida que ela consegue modificar a seu favor para diminuir o risco de câncer de mama, né? Depois de toda essa anamnese, algumas pacientes a gente consegue identificar que são pacientes que têm um risco muito grande, que a gente chama de pacientes de alto risco. Aí a gente vai direcionar os exames de acordo com esse risco da paciente, tá? Então, aquela paciente que tem um risco habitual, que é a grande maioria delas, aí a gente vai solicitar o exame de acordo com a idade. Aquelas mulheres acima dos 40 anos, ela tem que começar a fazer mamografia. Geralmente a gente associa com a ultrassom, mas a ultrassonografia é um exame complementar, por isso que ela nunca vai poder fazer somente a ultrassom sem a mamografia, tá? E daí também avaliar aquelas mulheres muito jovens, somente a ultrassonografia associado com o exame físico, né? A gente vai examinar a paciente também para avaliar, porque existem alterações que a gente só encontra no exame físico. Isso é muito importante a paciente entender, porque às vezes ela pega, faz um exame por aí e vê o laudo, acha que não tem nada, mas não passa na consulta com o especialista. E isso faz toda a diferença, porque tem coisas que só na hora de examinar a paciente a gente vai ver e que não vai aparecer nem na mamografia nem na ultrassom. Então é uma coisa completa, a história familiar, exames de imagem e o exame físico. E daí a paciente vai, faz os exames que a gente estiver solicitando e volta com a gente com esse resultado para a gente definir qual vai ser a conduta dela. Se vai precisar fazer algum procedimento, alguma biópsia, se vai precisar fazer alguma cirurgia, né, ou algum exame complementar, por exemplo, uma ressonância, em alguns casos tem necessidade, né? E se ela tiver necessidade de fazer algum procedimento de biópsia, ela já faz automaticamente aqui na clínica, né? Então, a gente consegue agilizar a vida da paciente em todos os momentos. Ela vem na consulta, ela faz os exames, aqui ela consegue receber os exames em 24 horas, no mesmo ato, ela consegue receber os exames no mesmo momento, certo? Se tiver alguma urgência, ela já passa de volta com o mastologista e a gente já solicita a biópsia. E se for o caso, ela já faz a biópsia logo e já espera o resultado. Que aqui na clínica a gente tem um prazo de 3 a 5 dias úteis. Então,
em uma semana ela consegue ter um diagnóstico de uma doença e consegue fazer um diagnóstico inicial. E o tempo é ideal, né? O tempo faz toda a diferença. Isso, quando eu terminei meu curso de mastologia, que fui morar aqui no Maranhão, que isso é a realidade em todo o Brasil, na verdade, a paciente demorava meses para conseguir ir, fazer tudo, voltar, depois fazer os exames. Então, esse tempo é super importante, principalmente quando a gente está tratando de um câncer de mama. Então, quando a gente consegue agilizar isso, tanto no intuito de descobrir que não tem nada e aliviar aquela paciente, porque ela tem uma angústia muito grande, que ela tem aquele medo de que tenha uma alteração, só da gente dar essa tranquilidade para elas, já é um grande avanço. E de um tempo rápido, super rápido, né? Então, às vezes ela vem na consulta angustiada, faz o exame e não tem nada, às vezes é só um cisto, às vezes é só uma alteração da menstruação, às vezes ela acha que tem um caroço, você vai ver que não é nada, né? Mas ela faz o exame e já volta, já consigo tranquilizar ela no mesmo dia. Quem que não quer uma coisa dessa, né? E também naqueles casos realmente que ela vai ter um câncer e que eu vou conseguir fazer um diagnóstico em uma semana, esse tempo a gente não vê em quase lugar nenhum, né? Então, em uma semana, na maioria das vezes, a gente consegue aqui na clínica fazer esse diagnóstico e a paciente já começar seu tratamento. Seja cirurgia, seja quimioterapia, o que ela precisar, ela consegue fechar isso daí em uma semana com certeza. Então, doutora, me ajuda aqui, deixa um recadinho pro pessoal que está assistindo você agora. Como é que a gente tem que, para a mulher vir, não só a mulher, mas o familiar também pode fazer esse incentivo? A gente tem sempre do Outubro Rosa é um mês de conscientização, né? A gente dá milhões de palestras, fala para todo mundo. Eu já dei palestra para sala só de homem, mas a dica é para levar a informação, porque elas têm muito medo de descobrir o câncer de mama. Muitas mulheres têm medo de fazer o exame com medo de descobrir. E aí o que eu quero que as mulheres entendam é que o câncer de mama, infelizmente, é uma doença que não é muito rara, ela é comum. Ela vai cometer 1 em cada 8 mulheres, né? A grande questão, a grande busca da gente é que nesse grupo de pacientes que vão ter o câncer, a gente consiga descobrir cedo. Ela só vai conseguir descobrir cedo se ela tiver o hábito de fazer seus exames de rotina. É assim que a gente tem o diagnóstico precoce, né? E aquela mulher que tem um diagnóstico precoce, ela tem chances de cura de quase 100%. É muito alta. Ela provavelmente vai tratar e ela não vai ter grandes complicações na vida por causa disso. Quem vai ter complicações, que acaba aumentando a nossa taxa de morte por câncer de mama, é justamente o fato da gente ter câncer muito avançado. A gente tem um estudo recente que mostrou o impacto da pandemia justamente nesse aumento de casos avançados, tanto no setor público quanto no setor privado, porque elas deixaram de fazer exame. Quando vieram, já vieram com tumores avançados. E isso aumenta a nossa taxa de mortalidade. Então, assim, a dica que eu dou para as mulheres, não tenham medo, de jeito nenhum. Vocês têm que procurar justamente para encontrar tumores iniciais, fazer um tratamento adequado e não morrer disso. Então, qualquer dúvida mesmo, pode procurar um mastologista que a gente está aqui justamente para esclarecer tudo isso. Que maravilha, doutora. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu chamo vocês, convido vocês a se cuidarem, a fazer os exames de rotina, a ir no seu gineco, no seu mastologista e prevenir, né, que é o melhor remédio. E agora vamos assistir um depoimento da Camila Caroline, que vai falar um pouco da sua experiência e mostrar pra gente que existe muita vida depois de um diagnóstico de câncer de mama. Olá, tudo bem? Meu nome é Camila Caroline e eu tô aqui porque aos 33 anos fui diagnosticada com câncer de mama. Então, no Outubro Rosa, esse mês de conscientização contra o câncer de mama, eu vim aqui alertar você quanto à sua rotina com a sua saúde. Você já fez o autoexame? Pois o autoexame é feito pelo menos uma vez ao mês, sempre de 5 a 7 dias depois do período menstrual. E os exames de rotina são feitos todo ano, pelo menos uma vez ao ano. O que eu posso dizer para você? Melhor do que passar por esse trajeto tão doloroso, gente, é se cuidar, é se prevenir. A prevenção sempre será o melhor remédio. O diagnóstico precoce salvou a minha vida e pode salvar a sua também. Então se cuida, menina. Se Deus só fez uma de você é porque você é muito preciosa, você vale muito. Então valorize cada segundo da sua vida e cuide da sua saúde e de todo mundo da sua família. Multiplique informações, multiplique amor. Se cuida. Estamos aqui na sala de mamografia e eu vou conversar um pouco com a Camila, que é técnica radiologista, e vai explicar um pouquinho como é que é o exame de mamografia.
Então, Karina, a mamografia a gente recomenda para o paciente que vier fazer não passar hidratante nas mamas, talco, desodorante, porque pode vir a ser um artefato no exame. Vir dizer ao radiologista algo que não há, pode vir, né, subentender que tem alguma coisa. E dói? É um exame que as mulheres têm muito... Ai, será que dói, não dói? Como é que é? Então, a mamografia, a única forma que tem de fazer é com uma compressão da mama, né? É desconfortável, mas depende muito do limiar de dor de cada paciente. Tem paciente que realmente não sente nada, mas tem paciente que sente um desconfortozinho. Mas a mamografia é um exame que dura em média 15 minutos. Então, é uma coisa rápida. Você pode ver que aqui a gente tenta que seja um ambiente mais humanizado possível. Nós temos aqui um sistema interno de som, né, que é bem legal, e a gente vai conversando com a paciente, tranquilizando ela, né, e quando piscou o olho já acabou o exame. E quem tem prótese pode fazer, não pode fazer? Quem tem prótese mamária, implante, como é que é isso? Pode e deve fazer. O exame de mamografia não tem contraindicação, ele realmente salva vidas. Então, assim, o que acontece com o paciente que tem um implante de silicone é que a gente faz umas incidências a mais, com uma manobra para deslocar um pouco essa prótese, mas nada que vá doer a mais ou que vá prejudicar essa paciente. A relação de fazer a mamografia é bem maior do que a dor que ela vai sentir ou o desconforto. Com certeza, qualquer mulher pode fazer. Você já conhece o Doutores da Esperança? Esse é um projeto que a gente vai te apresentar hoje no nosso quadro Fazer o Bem. O Doutores da Esperança é um projeto de extensão sem fins lucrativos, desenvolvido e composto por acadêmicos de medicina, que tem como objetivo levar alegria, fé e esperança para pessoas hospitalizadas, sejam elas crianças ou adultos, além de casas de apoio. Nas ações desenvolvidas pelo projeto, os participantes se caracterizam como palhaços e oferecem atividades como musicoterapia, pintura, dança, teatro, encenação, tudo com o propósito de tornar o ambiente hospitalar muito mais leve, amenizar o processo da doença. Da cura, a missão é levar a alegria, não apenas para as crianças e adultos hospitalizados, mas também para os seus acompanhantes, que passam por momentos difíceis nas cadeiras do hospital. Para saber mais sobre o projeto, é só acessar o Instagram, @doutoresesperança. Em um mundo de agulhas e seringas, os Doutores da Esperança trazem doses diárias de cura, alegria, fé e esperança. E o nosso programa especial de Outubro Rosa fica por aqui. Foi ótimo contar com a sua participação e a gente espera que você continue com a gente nos próximos programas também, né, Karina? E na rede social, no YouTube, para rever esse e outros programas, @Saúde na Mídia Oficial. É isso aí, gente. Segue a gente, se inscreve no nosso canal, compartilha com a gente sugestões de pauta. A gente vai adorar ter você mais pertinho da gente. E é claro que a gente espera no próximo sábado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.